É o número 41, é o segundo parágrafo do número 41. Começa assim: em primeiro lugar, diz o Papa, devem os pastores da Grei de Cristo, a imagem do sumo e eterno sacerdote, pastor e bispo das nossas almas, desempenhar o seu ministério santamente e com entusiasmo, com humildade e fortaleza. Vamos lá, vamos abrindo um parênteses aqui, porque, como eu já disse, as frases são longas neste documento e nós vamos nos perdendo. Então, em primeiro lugar, o que o Papa coloca aqui? Em primeiro lugar, sobre os pastores da Grei. Que é a Grei? É este rebanho que é conduzido pelos pastores. Quem são os pastores? Vamos lá, revisão aqui, né? São os bispos, padres e também diáconos. Bispos, sacerdotes ou os presbíteros, né? E os diáconos. Eles, como imagem do sumo e eterno sacerdote, que é Cristo, ele é o sumo sacerdote, sumo e eterno sacerdote, pastor e bispo de todas as almas. Então, o grande pastor e o grande bispo das nossas almas é o próprio Cristo. Cabe então a nós, pastores, bispos, padres e diáconos, desempenhar o seu ministério santamente, com entusiasmo. Olha aqui, duas qualidades que nós somos convidados a termos como pastores: santidade, vivermos a vida em Deus. Santidade é isso, ter a nossa vida em Deus, e com entusiasmo. Eu gosto da origem da palavra entusiasmo, né? Entusiasmo, que significa justamente ter Deus dentro de si. Porque em Theos, em é dentro de, Theos é Deus, entusiasmo. Quem possui Deus, quem tem Deus, é um entusiasta. Já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? Ah, o fulano, ele tem entusiasmo. Ah, fulano é um entusiasta. A palavra tem aí na origem do grego, entusiasmos, que significa ter Deus dentro de si. Literalmente, né? É estar em Deus ou ter Deus dentro de si. Então, o sacerdote precisa ter este entusiasmo. Não vamos confundir. Tem gente que acha que tem o rei na barriga. Isso é outra coisa, né? Aí se acha, não é entusiasmo. Isso é orgulho, é vaidade. Ah, o fulano acha que tem Deus na barriga. O fulano acha que tem o rei na barriga. Essa foi Nossa Senhora, né? Ela tinha Deus no seu ventre. Carregou o rei no seu ventre. Mas não era orgulhosa, pelo contrário, exemplo de humildade. E aí o Papa continua dizendo, junto com esses outros adjetivos aqui, né? Santamente, com entusiasmo, com humildade. Os pastores são chamados a viver a sua santidade também com humildade. Olha o grande puxão de orelhas para nós aqui, inclusive que o Papa, as lições que o nosso Papa atual agora, o Papa Francisco, tem nos dado. Por quê? Porque ele é um homem do povo, um homem muito simples, que busca a simplicidade e a humildade. Não quis morar no palácio papal, foi lá para uma outra casa para morar junto com outros religiosos. Não gosta das pompas e das honrarias que eram dadas ao Papa e também aos cardeais. Então é interessante que nós comecemos a olhar Deus e o mundo a partir deste olhar da humildade. E o Papa Francisco tem nos ajudado nesse sentido. Então, humildade, mas veja que o Papa coloca humildade e fortaleza. Ser humilde não significa ser fraco. Ser humilde não significa se rebaixar para tudo. Ser humilde significa, sim, se colocar a serviço dos outros, mas não ser capacho dos outros. Não é ser escravo no sentido de deixar que os outros façam o que quiser. Por isso é necessário também a fortaleza. Fortaleza é justamente essa consciência de que eu tenho uma força, mas que essa força vem do alto, que vem de Deus. Que eu por mim mesmo, de repente, não tenho capacidade, mas que Deus me fortalece. Mas que Deus, como um dom do Espírito Santo, me ajuda a viver esta realidade. Fortaleza,
o dom da fortaleza, não as forças humanas, mas essa força divina, essa força que vem de Deus para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Então, de um lado a humildade, de outro lado a fortaleza. São duas virtudes. São duas virtudes. Qual é o vício? Qual seria o vício para a humildade? Não sei, a pessoa que tem uma falsa humildade, se faz de humilde para se aproveitar dos outros. Pode ser, né? Assim, encontrarão nele um magnífico meio de santificação própria. Quando nós vivemos esta realidade, nós vamos encontrar então em Deus, que é o sumo sacerdote, o meio da nossa santificação. Os que foram escolhidos para a plenitude do sacerdócio recebem a graça sacramental para poderem exercer o ofício perfeito. Quem que recebeu a plenitude do sacerdócio? Lembra? Nós já vimos isso daqui. A plenitude do sacerdócio está na pessoa do bispo, o episcopo, que é o terceiro grau da ordem, do sacramento da ordem. Plenitude do sacerdócio, para exercer o ofício perfeito da sua caridade pastoral, com oração, o sacrifício e a pregação. Então, como que vai sendo vivida essa santidade de forma sacramental? Na caridade pastoral, ao amor. Na oração, olha a fé. No sacrifício, olha a caridade. Na pregação, olha a palavra. Por meio de toda espécie de solicitude e serviço episcopal. Solicitude. Como estamos precisando, né, dessa palavra. De pessoas que se colocam à disposição, que são solícitos, que não ficam colocando barreiras e achando argumentos, desculpas. Solicitude, para que não temam dar a vida pelas ovelhas. Coragem, audácia, e ainda para que, fazendo-se modelo de sua grei, levem a igreja a uma santidade cada vez maior com o seu exemplo. Vivendo a santidade, o bispo, o episcopo, leva junto com ele tantos outros fiéis que se espelham, que olham, que buscam nele a imagem de um homem que vive, busca a santidade. Quantos bispos nos inspiram nesse sentido, né? Na história da igreja temos grandes figuras. Na história da igreja do Brasil, então, figuras marcantes. Quantos homens que nos deram e nos dão este exemplo ainda hoje, né? Aqui na América Latina, Dom Oscar Romero, grande santo, que nos inspira a viver esta realidade. Então, são tantos homens e mulheres que viveram e vivem a santidade que vão nos inspirando. Mas aqui, é claro, estamos falando de um modo específico justamente dos bispos. Então vamos buscando viver, né, essa santidade, nos alimentando desta realidade.